Donald John Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. O candidato republicano superou a marca de 300 votos no colégio eleitoral e retorna à Casa Branca 4 anos após o primeiro mandato. Com quase todas as urnas apuradas, Trump tem mais de 4 milhões de votos de vantagem em todo o país. O ex-presidente conquistou 31 estados e volta ao poder com o apoio da maioria no Senado. No discurso da vitória, o novo eleito promete curar o país e fala em grande resultado político. E do lado democrata, Kamala Harris e Joe Biden prometem uma transição pacífica de poder. Eu sou Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelas principais notícias do mundo. O Jovem Pan Internacional, especial de eleições nos Estados Unidos, está no ar. Sem dificuldades, Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos no último dia 5. A vitória do republicano veio após o resultado no estado de Wisconsin, com promessa de uma nova era para o país. A eleição presidencial, considerada a mais acirrada em décadas, terminou com uma vitória arrasadora de Donald Trump sobre Kamala Harris. A economia e o aumento do custo de vida foram pontos centrais de influência no eleitorado. Apesar de o país apresentar números satisfatórios no momento, a percepção das pessoas pode não ser a mesma. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu uma transferência pacífica de poder para Donald Trump. A candidata democrata derrotada subiu em um palco montado na Universidade de Howard, em Washington, instituição onde se formou. Depois de uma campanha em que alertou repetidamente que Trump representava um perigo para a democracia americana, a democrata destacou que o país não se deve lealdade a um presidente ou um partido, mas à Constituição dos Estados Unidos. Da Casa Branca, o presidente americano Joe Biden fez um discurso de conciliação. O democrata pediu que baixe a temperatura política e ressaltou que o resultado deve acabar com as dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Donald Trump é o segundo presidente americano em 132 anos a voltar ao cargo mais alto do país depois de perder uma reeleição. A única vez que a situação ocorreu foi em 1892, com o democrata Grover Cleveland. Bom, para essa semana o JP Internacional vai ser um pouquinho diferente. A gente recebe 2 convidados especiais para debater o resultado das eleições e o futuro dos Estados Unidos e também de todo o mundo com a vitória de Donald Trump. Professora Fernanda Brandão, coordenadora de Relações Internacionais do Mackenzie Hill, está aqui com a gente. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Olá, Fabrício. Olá, Carlos. Pois é. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. O professor Carlos Gustavo Podi, professor de Ciências Políticas do Barry College, lá dos Estados Unidos, também está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Fabrício. Prazer conversar com vocês, Fernanda, e quem nos ouve por aí pela Jovem Pan. Prazer contar com vocês dois aqui. Começando, primeira pergunta com a professora Fernanda, o professor Carlos pode responder já logo na sequência. Essa vitória de Donald Trump foi bem mais fácil do que o esperado para uma eleição que prometia ser bem acirrada. Dá para a gente classificar como uma vitória de Donald Trump e do Partido Republicano ou é mais uma derrota de Kamala Harris e do Partido Democrata, professora? Acho que é um pouco dos dois, né? É tanto uma vitória do Partido Republicano, que conseguiu emplacar um discurso de mudança em relação ao governo atual e da possibilidade de uma melhor gestão da economia, afinal a economia foi um dos principais temas em torno dos quais girou a eleição americana, mas também uma derrota do Partido Democrata, né? E principalmente de Kamala Harris em não conseguir se desvencilhar do governo Biden, principalmente a partir das suas declarações, né, de que não teria feito nada diferente. Apesar de ser de uma ala mais progressista do Partido Democrata, ela também acabou sendo vista como o incumbente, né, como uma continuidade do poder de Biden, do governo de Biden, e não como algo diferente para a população americana. Professor Carlos? Eu acho que a professora Fernanda diagnosticou muito bem, né? Um pouco das duas coisas. Eu acho que a lição que o Partido Democrata vai tirar vai depender muito do que o Partido Democrata vai concluir desta derrota, né? Se eles concluírem que foi uma derrota do partido, vai ser um tipo de lição, para que lado que eles vão. Se eles concluírem que foi uma vitória do Donald Trump, eu acho que eles vão extrair outros tipos de lições. Então é uma resposta que é importante não só
para nós aqui que estamos analisando, mas é fundamental para saber os rumos que o Partido Democrata vai tomar. A gente sabe qual que é o rumo do Partido Republicano. Aquele Partido Republicano do Ronald Reagan, esse partido acabou, está morto, enterrado, recebeu um tiro de misericórdia nessas eleições. É agora um partido completamente transformado pelo trumpismo, né? O Trump é o dono absoluto do Partido Republicano, que adota aí mais características atualmente de um movimento político do que precisamente de um partido organizado que está acima de lideranças individuais. A grande questão é qual vai ser o Partido Democrata que vai emergir destas eleições, né? Que lições que eles vão tirar dessa derrota, que foi uma derrota, como você apontou, bastante expressiva e que indica aí um problema do partido em se comunicar principalmente com o meião dos Estados Unidos, né? Com uma classe média, classe trabalhadora, que se sente distanciada de muitas das pautas do partido. Professor, você tocou num ponto interessante agora, já vamos voltar a falar sobre o Partido Democrata, mas antes eu queria voltar nisso que você falou sobre os republicanos, que aquele partido de Ronald Reagan não existe mais. Você acredita que Donald Trump se tornou maior do que o Partido Republicano, principalmente depois desse resultado? Não há dúvida nenhuma disso, né? O Donald Trump de 2024 é muito diferente do Donald Trump de 2016. Donald Trump de 2016 é alguém que conseguiu capturar a nomeação do partido, ele sempre teve muita desconfiança das elites partidárias, não à toa, nenhum dos ex-candidatos a presidente do Partido Republicano apoiou o Donald Trump. Muita gente que trabalhou com ele no gabinete, que eram republicanos do establishment, não apoiaram o Donald Trump. Ele não tem, há um desconforto muito grande com a elite do partido. Essa mesma elite do partido achou que com o final do governo dele, a derrota dele para o Biden, ele estaria liquidado. Esta volta do Donald Trump agora em 2024 é um partido republicano muito diferente daquele que ele assumiu em 2016. Agora, as pessoas que não se identificam fortemente com o Donald Trump, essas pessoas ou se aposentaram, ou perderam eleições, ou foram escanteadas, não têm tanta importância atualmente. O partido ele foi completamente tomado pelo Donald Trump. A vitória dele nessas eleições torna isso ainda mais forte. Ou seja, aqueles indivíduos que eventualmente estejam desconfortáveis com o Donald Trump, por uma questão de sobrevivência política, vão pelo menos da boca para fora. É o caso de muitos líderes, o Lindsey Graham, por exemplo, que é um líder importante no Senado, um líder republicano importante, era contrário do Donald Trump, tem declarações dele dizendo que o partido estaria destruído se o Trump fosse nomeado, e hoje é um grande apoiador. Por quê? Porque é uma forma de sobrevivência política, né? Quem não apoia o Donald Trump paga um preço político dentro do partido. Então, portanto, hoje ele é muito maior do que o partido. O partido em si não existe enquanto uma ideologia organizada. O que existe é a ideologia do Donald Trump. Agora, professora Fernanda, pensando nisso aí agora que diz o professor Carlos, você acredita que há riscos para o Partido Republicano no futuro? A gente sabe que em 2028 Donald Trump não pode concorrer à presidência novamente. Hoje, um sucessor mais provável é J.D. Vance, mas corre o risco dos republicanos ficarem sem uma liderança clara, de repente, de Donald Trump não dar espaço para uma linha sucessória durante esses próximos 4 anos? Sim, esse é um risco que o partido corre, né? Como o professor Carlos colocou, hoje o trumpismo domina o Partido Republicano, o Trump tem o controle do partido, e formar uma liderança que não seja vinculada ao trumpismo nos próximos 4 anos vai ser muito difícil para o Partido Republicano. E coloca em xeque a própria identidade do partido, né? Que está cada vez mais vinculada, cada vez mais associada, de forma difícil de ser desassociada do trumpismo, né? Professor Carlos, também professora Fernanda, há uma questão aqui que a gente precisa também trazer à tona, que é a imagem de Donald Trump. Ela ficou, depois de 2020, 2021, melhor dizendo, muito associada àquele ataque ao Capitólio, a tentativa de golpe nos Estados Unidos, podemos dizer assim. Até hoje há o processo na justiça, a investigação para entender qual foi a relação de Donald Trump, de fato, com o que aconteceu no Capitólio. Mas talvez essa vitória, principalmente da forma que foi, ajuda a suavizar, a reconstruir a imagem de Donald Trump perante o público, ou aquilo ali é uma mancha impossível de ser esquecida? Professora Fernanda, podemos começar por você. É uma mancha difícil de ser esquecida, mas ficou claro que não foi o mais importante para a população americana nesse ciclo eleitoral, né? Foi uma questão secundária, então ele consegue superar e se desassociar
ele a todo tempo afirma que ele não estava presente naquele dia, né, apesar de ter feito discursos claros incitando os movimentos de 6 de janeiro, né, então ele consegue vencer apesar disso, né, apesar de ter incitado, mas a sua ausência, o seu discurso de ausência, de não ter sido um líder ativo e efetivo naquele dia, ele procura assim se distanciar desse dia, dessa mácula que ficou na sua candidatura. Mas durante toda a campanha o Partido Democrata fez questão de reforçar que a volta de Donald Trump também seria uma ameaça à democracia nos Estados Unidos, uma vez que ele foi o grande influenciador e patrocinador desses eventos de 6 de janeiro. Professor Carlos? Concordo, assim, objetivamente falando, é uma mancha indelével, né? Você teve aí um dos piores momentos da democracia norte-americana, uma horda de fanáticos malucos invadindo o Congresso norte-americano para tentar impedir a certificação de um presidente eleito, pedindo o enforcamento do vice-presidente, né? E o Donald Trump, quando perguntado sobre o que ele acha do 6 de janeiro, ele disse recentemente, ele acha que foi um dia de amor. Ele ainda apoia isso de forma muito forte, vai dar aí perdão para uma série de pessoas envolvidas no dia 6 de janeiro. Então, esse momento, que é o momento mais baixo, um dos piores momentos da democracia norte-americana, as urnas deixaram claro que o povo americano não liga para isso. Ou seja, a democracia ela não é um valor que está acima de outros valores para o público americano. Este é o recado que foi dado muito claramente. Então, alguém que incitou uma invasão ao Congresso, alguém que não aceitou deixar o cargo de forma pacífica, que não fez o que está sendo feito agora para ele. Veja que o Joe Biden e a Kamala Harris, eles aceitaram a derrota, vão fazer a transição, não tem ninguém falando em fraude hoje, né? Se fosse muito mais apertado, se a Kamala Harris estivesse ganhando, você tem certeza que a gente estaria falando de fraude e teria uma situação muito mais convulsionada nos Estados Unidos, né? Então, do ponto objetivo, é uma mancha, sem dúvida nenhuma, para a história. Historicamente, é uma mancha para o Donald Trump. Do ponto do julgamento do eleitor, do público norte-americano, é um problema que parece que está superado e que agora ele, como presidente, deixa claro que não é algo que foi importante nas suas eleições. As considerações de ordem econômica foram muito superiores a qualquer tipo de outra consideração. Bom, vamos passar agora um pouquinho aqui da figura do Partido Democrata, que o professor mencionava agora há pouco. Ficou bem sensível essa questão de tentar o Partido Democrata entrar na classe média, infiltrar na classe média e conseguir os votos desse eleitorado. Professor Podi, qual foi a principal dificuldade nesse meio? Por que foi tão difícil para os democratas entrarem nesse tema durante as eleições? Houve uma dificuldade de alinhar o discurso, principalmente no que diz respeito à economia? E sem dúvida nenhuma, houve uma dificuldade em comunicar a questão de melhoras econômicas do governo, ou seja, a inflação está baixa, há um crescimento no país, e o partido não soube se comunicar com relação a isso, né? A Kamala Harris, quando perguntada sobre a inflação, ela dizia, vamos falar o que eu vou fazer lá na frente, etc. E claro que a resposta dos republicanos era, não, mas por que você não fez isso até agora, né? Então teve essa dificuldade de comunicação. O Partido Democrata, os 3 temas que eram importantes nessas eleições eram a questão economia, imigração e aborto. O aborto era onde a Kamala Harris era visto como mais forte. E o partido acabou focando muito nessa questão do aborto, porque foi uma mensagem que foi vitoriosa nas eleições de meio de mandato, nas eleições legislativas de 2022, mas que não funciona, provou-se que não funcionou numa eleição geral para presidente, né? Você estimulou o voto de uma parcela do eleitorado, muitas mulheres que foram votar, e a Kamala Harris ganhou no setor feminino, mas você teve, por outro lado, muita gente para o qual este tema do aborto não é um tema central, que o tema da economia é um tema mais importante. Então você teve uma derrota muito expressiva da Kamala Harris entre o público masculino, né? Pela primeira vez você tem um republicano ganhando entre homens latinos, né? O Trump fez uma grande melhora, né, entre eleitores latinos, hispânicos, mas entre homens ele ganhou pela primeira vez, é o primeiro republicano desde que se começou a fazer contagem do voto latino que consegue uma maioria expressiva desse voto. Então isso mostra que essa estratégia de focar muito num tema só e num tema específico, que é um tema de direitos da mulher, e não falar tanto de questão econômica, que parece que é o que foi o tema central
destas eleições foi uma estratégia que acabou não funcionando para os democratas. Isso vai ter que levar a uma reavaliação aí dessa estratégia democrata. Há uma crítica aí sobre o foco muito na questão de identidades e um foco menor que o partido tem feito em questão de classe. Então, talvez isso tenha que ser revisto. Certamente é uma derrota que leva a uma reavaliação dos rumos que o partido está tomando. Antes da gente falar exatamente dos rumos, professora Fernanda, você acredita que pesou o fato da Câmara ter tido menos tempo de campanha que Donald Trump? Os democratas erraram na estratégia de manter Joe Biden desde o começo? Bom, eu acredito que eles erraram ao Joe Biden já estar mostrando sinais de que ele não teria condições de concorrer a um novo ciclo, né? A um novo ciclo presidencial. Mas o grande desafio para a campanha dela, e eu acredito que tenha sido o principal erro, foi o não ter se distanciado ou tentado mostrar as diferenças de uma gestão Kamala Harris para a gestão Biden. Então, o voto americano nesse ciclo eleitoral foi também de repúdio ao atual governo, que tem uma avaliação ruim frente à população americana, e Kamala Harris, ao invés de se afastar em alguma medida, né, de forma respeitosa do governo Biden, claro, né, já que são do mesmo partido, ela não conseguiu fazer essa manobra de forma muito clara, né, e as suas próprias declarações não davam muita firmeza nesse sentido. Então, para uma população que busca melhoras na economia, que tem visto seu poder de compra reduzido por conta da inflação, onde tem uma dificuldade de comunicação sobre a realidade da economia americana, sobre a contenção da inflação e a melhora econômica, como o professor Carlos já falou. Ela não conseguiu apresentar o que ela faria de diferente, principalmente em termos da economia. Então, acho que o grande erro talvez não tenha sido a demora, isso foi um erro com certeza do Partido Democrata, mas a dificuldade de Kamala de tentar mostrar o que seria de diferente, né, no governo Kamala Harris em relação ao governo de Joe Biden. Agora, voltando, professora, na questão do discurso, é sintomático que os democratas não tenham conseguido conquistar tanto o voto latino como eles conseguiam em outras eleições? As pesquisas de boca de urna, por exemplo, do Emerson College, de outros institutos, mostram que os democratas ficaram bem abaixo, bem abaixo do esperado em relação a esse eleitorado. Sim, acho que tem algumas questões aí, né? A primeira é econômica. Enfim, os latinos também sofrem com a questão da inflação, enfim, não é uma população de alta renda dentro dos Estados Unidos, e também a própria questão da falta dos costumes, né? Uma boa parte da população latina ela é cristã e é conservadora, então isso também, o foco muito forte na questão do aborto, com certeza afasta o eleitorado latino também, e diante de um cenário econômico negativo, de forma mais efetiva. Professor Carlos, por favor. Eu concordo plenamente, né? Queria acrescentar só que esse é um dos temas mais importantes dessas eleições, ou seja, como os democratas, eles têm perdido o voto daqueles que eles achavam que eram um eleitorado cativo, que eram as minorias, né? Quem acompanha a política americana há muito tempo, lembra que há muitos anos atrás os democratas diziam que tinha uma vantagem demográfica, né? Como os Estados Unidos era um país que estava se tornando cada vez mais um país de minorias, né? Que a porcentagem de brancos a tendência a decair nos Estados Unidos, o destino seria favorável aos democratas. Bom, a gente tem visto que não é bem assim. Acho que um caso típico aqui para a gente poder compreender isso é o que está acontecendo na Flórida, né? A Flórida era considerado um swing state, né? Um desses estados pêndulos, né? Que a gente ficou o tempo inteiro falando aqui dessas eleições. A Flórida era um desses estados. O Barack Obama ganhou a Flórida em 2012. O Trump ganhou em 16, em 20 e agora em 24 com uma porcentagem ainda maior, né? Cada vez mais foi aumentando a distância e hoje ele colocou mais de 15 pontos, se não me engano, de distância no estado da Flórida. Ou seja, a Flórida não é mais um swing state. A Flórida hoje é praticamente o Texas, né? Em termos de como está fixamente, fortemente na coluna republicana. Então, isto é mais um tema aí para os democratas repensarem muito da sua estratégia. Queria agora tocar pensando aqui para frente, o que a gente vai ver a partir de 2025, quando o Trump voltar ao poder. Podemos começar por você, professor Carlos. Donald Trump vai chegar agora na Casa Branca tendo um Senado favorável, muito provavelmente uma Câmara dos Representantes favorável também. O que isso pode representar para ele em termos de governabilidade? Ele vai poder tocar a agenda dele livremente a partir de 2025?
Não apenas isso, né? O Donald Trump de 2025, que assume em 25, é muito diferente do Donald Trump de 2016, né? Não o Trump é diferente, mas o seu entorno. Veja que o Trump de 16, ele era em certa medida um novato na política, alguém que era controlado pelo establishment do Partido Republicano, não à toa muitos desses que eram parte do seu gabinete hoje não o apoiam. Era alguém que tinha o partido, dentro do partido, os líderes do partido conseguiam de alguma forma controlar algumas das pautas que eles eram contrárias. As pautas onde havia uma congruência, por exemplo, corte de impostos, eram pautas que passavam com mais facilidade no Congresso. Donald Trump não tinha a maioria que tem sólida hoje na Suprema Corte, então hoje é um cenário muito diferente. Ele tem uma maioria muito expressiva na Suprema Corte, uma corte que, aliás, deu uma decisão recente dizendo que ele tem imunidade nas ações que ele fizer na presidência. Ele é dono completo do partido, o partido totalmente submetido ao Donald Trump. Ele não tem mais esse círculo de pessoas do seu gabinete que vão controlá-lo. Ele está muito mais esperto com relação a isso, valoriza muito mais a fidelidade a ele próprio do que qualquer tipo de relação com o Partido Republicano. A escolha do J.D. Vance é muito ilustrativa nesse sentido, né? O Mike Pence foi escolhido pelo Partido Republicano, né, para melhorar as credenciais do Trump perante o eleitorado mais religioso. O Mike Pence é um religioso, conservador, respeitado no partido. Quando ele escolhe o J.D. Vance sequer é um republicano há muito tempo. Ele se tornou republicano recentemente, ele é político recentemente, e a carreira política do J.D. Vance está totalmente associada ao Donald Trump. Ele era contrário ao Trump antigamente, mas quando ele era escritor, né, ele tinha uma outra carreira. Quando ele vira político, né, vai virar senador pelo estado de Ohio, ele imediatamente ele faz isso junto a uma transição para o trumpismo, né? Então o Trump hoje vai valorizar muito mais o seu entorno pessoas que vão dizer sim para ele. Ele chega também com muito mais poder, né? Porque também ele ganha no voto popular, ele ganha expressivamente, sem dúvida nenhuma, no colégio eleitoral. Então, portanto, é um Trump muito menos contido do que o Trump que foi eleito pela primeira vez. Agora, professora Fernanda, uma coisa é a teoria, é a promessa, outra coisa é a realidade, né? O Donald Trump, por exemplo, prometeu o maior processo de deportação da história quando ele voltar à presidência ano que vem. Mas tem muitos especialistas dizendo que isso pode, por exemplo, quebrar a economia americana. Como que ele vai conseguir conciliar essas duas coisas? Como que ele vai conseguir conciliar as promessas com o que dá para fazer de fato nos Estados Unidos a partir do ano que vem? Bom, que ele vai tentar colocar em prática boa parte das coisas que ele prometeu. Eu acho que isso a gente não pode duvidar, né? E tendo uma Câmara e um Senado favoráveis, esse processo vai ficar mais fácil, né? No caso da deportação em massa, isso vai passar por uma série de burocracias dentro do próprio Estados Unidos. No seu primeiro mandato ele tentou fazer isso, mas teve alguns entraves burocráticos. Talvez esses entraves consigam novamente limitar um pouco a sua atuação, mas em outras questões vai ser mais fácil, né? A própria aplicação de tarifas comerciais, que é algo que ele tem prometido, tendo uma Câmara e um Senado favorável, ele vai conseguir avançar essa agenda com muito mais facilidade, que também teria um impacto inflacionário negativo sobre a economia americana, né? Então, como eu acho que o maior desafio para o Trump talvez seja harmonizar a sua visão do que é ideal para a economia americana com a realidade, com os impactos que as políticas que ele promete têm. A deportação em massa de imigrantes seria algo negativo, né? Existem alguns trabalhos nos Estados Unidos que são feitos em sua maior parte por imigrantes de outros países. Então, a deportação em massa criaria novas vagas de emprego, mas também vagas de emprego que o cidadão americano comum talvez não queira ocupar. Professora, para a gente finalizar com você aqui agora, o que a gente mais deve ficar de olho para o ano que vem nesse governo de Donald Trump, na sua opinião? Bom, como ele vai lidar com os desafios globais, né, com os conflitos internacionais. Ele tem prometido que em 24 horas vai acabar tanto com o conflito na Ucrânia. Já há rumores de que ele tenha conversado com Benjamin Netanyahu, dando a ele liberdade para fazer o que ele quiser em relação ao Irã. Então, como ele vai lidar com esses conflitos internacionais e também com as suas promessas de políticas enfim, para nós brasileiros, que podem afetar a nossa economia também negativamente, como a aplicação das tarifas,
Lembrando que o Brasil é um dos países BRICS e foi alvo de uma das ameaças de Trump, né, por causa das suas iniciativas de redução do uso do dólar nas transações entre os países BRICS. Tá certo. Professora Fernanda Brandão, coordenadora de Relações Internacionais da Mackenzie do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Obrigada, muito obrigada, Carlos, obrigada, Fabrício. Até a próxima. Professor Carlos Gustavo Podio fica aqui com a gente mais um pouquinho. Professor, o que você acredita também que fica de maior lição desse processo eleitoral? O que a gente pode esperar também, projetar já para o futuro eleitoral dos Estados Unidos? Há espaço para a oposição retomar o seu crescimento a partir já de 2025? Eu acho que talvez a lição mais clara desse processo eleitoral é uma lição que a gente já sabia, né, quando se tratando de política, mas que por conta de peculiaridades desse ciclo eleitoral, muita gente dizia que talvez não fosse valer para essas eleições, e valeu muito claramente, que é a questão de como a economia determina muito fortemente o resultado das eleições. A percepção, e as pesquisas todas nos Estados Unidos indicavam uma percepção muito ruim da economia, né? A sensação de que o aumento de preços, o aumento do custo de vida, essas questões todas, as pessoas se sentiam pior economicamente hoje do que estavam há 4 anos atrás. E isso é muito poderoso. A gente sabe que a lógica econômica e a lógica política são muito diferentes, ou seja, os presidentes normalmente eles recebem muita culpa e muito crédito pela economia, né? Às vezes um problema econômico não é tanto culpa de um presidente, assim como um crescimento econômico não é culpa exatamente daquele presidente. Às vezes é resultado de algo que foi feito alguns anos atrás e começa a ter impacto mais para frente. Mas o eleitor não acompanha essa lógica. O eleitor ele imediatamente associa a sensação que ele tem num determinado momento com quem está no poder naquele instante. Então acho que a grande lição dessas eleições, que eu acho que os democratas devem entender também muito claramente, é que não há como fugir da pauta econômica. Não adianta ficar discutindo, é importante outras pautas sociais, identitárias, etc., mas essas pautas são muito ruins em ganhar eleições gerais, né? O americano médio, o eleitor médio, não está preocupado com essas questões, ele está preocupado com questões mais materiais do que com essas questões que a gente pode chamar de pós-materialistas, né? Então essa me parece que é a principal lição desse processo. Eu acho que se os democratas tomarem essa lição muito claramente, eles têm uma chance, sim, de se reorganizar. Vamos lembrar que nos Estados Unidos, eleições legislativas acontecem a cada 2 anos, né? Então, as chamadas eleições de meio de mandato. Então, nós temos uma nova eleição daqui a 2 anos para o legislativo. Normalmente, o partido que está na oposição costuma ir bem nessas eleições. Acho que essa vai ser a grande esperança dos democratas. Professor Carlos Gustavo Podio, professor de Ciências Políticas do Barry College nos Estados Unidos, participou aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, professor. Até a próxima. Obrigado, um prazer, um abraço a todos. Até mais. Bom, o Jovem Pan Internacional dessa semana vai ficando por aqui e a gente se vê ao longo de toda a programação da Jovem Pan News durante a semana e também, claro, no próximo sábado. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.